Olá meu amigo e minha amiga, tudo bem? Tudo na paz? Eu espero que sim. Seja bem-vindo ao canal Geração Ômega, preparando você para a breve volta do Senhor Jesus. Olha, é um prazer ter você aqui, tá bom? Já te peço que você possa se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo dessa série, para você acompanhar essa série, O Grande Conflito, conhecer mais sobre a verdade. Temos muitos outros estudos aqui também e outros vídeos mais, meditações, enfim, para que você não perca nenhum, ok? Ative os sininhos, ative as notificações para que você receba todos os vídeos. Te peço também que você possa deixar o seu like, deixar os seus comentários, e, enfim, compartilha para que mais pessoas conheçam a mensagem do Evangelho e se prepare para que Jesus ele possa voltar ainda em nossa geração. Esse é meu objetivo e que seja o seu também. Vamos juntos, Maranata, né, como diz aí. Mas vamos fazer uma oração, após a oração a gente continua, porque o tema de hoje é o selo de Deus. E que tema importantíssimo, hein? Nós não podemos deixar de estudar esse tema tão maravilhoso. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, bondoso Pai, maravilhoso Senhor, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa ser o nosso professor. Que nós venhamos aqui, Senhor Deus, aprender o que diz a tua palavra e possamos tomar uma decisão ao teu lado. Uma decisão de te servir. Uma decisão de seguir de verdade a tua palavra, a tua vontade, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amigos, veja só o que diz Apocalipse, capítulo 7, e o versículo do 1 ao 3 diz assim. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subiu do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Olha só que texto maravilhoso, que texto interessante, não é mesmo? Então veja, o texto começa dizendo que existe 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os ventos. Veja só, esses 4 cantos estão representando norte, sul, leste e oeste. Ou seja, os anjos estão nos 4 cantos do planeta, segurando os ventos. De acordo com Jeremias capítulo 51, esses ventos, eles simbolizam destruição, guerra, catástrofes, essas coisas todas aí. Porque é muito claro, se Deus deixasse o diabo fazer tudo o que ele quer, o diabo já teria destruído esse planeta e nós também. Então Deus ele não permite, então Deus está segurando, os anjos estão segurando as potestades e as autoridades deste mundo, né, o mal, para que esse mundo não venha a ser destruído de uma forma como Deus não planejou. Deus está no controle do universo. É interessante porque diz que está segurando os ventos, a gente já falou aqui, né? E diz assim: até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, esse mundo não será destruído até que o povo de Deus seja selado. De acordo com Ezequiel capítulo 9, e também de acordo, né, com Êxodo capítulo 12 ali, a gente vê que existe 2 selos, né? Lá em Êxodo, os umbrais das portas, eles foram selados com sangue, né? E quando veio o destruidor, né, o que matou ali os primogênitos, eles passaram por cima daquelas casas dos judeus, né, dos israelitas, e não mataram os primogênitos, né, os filhos mais velhos. Aqui em Ezequiel capítulo 9, nós vemos também que um homem, que Deus ele pede para que um homem sele o povo de Deus ali na fronte e na mão, na testa e na mão, né, e depois manda várias pessoas ali para destruir, matar todos aqueles que não estão selados. O que isso quer nos dizer? Que todos aqueles que têm o selo de Deus estão protegidos por ele. Mas, meu amigo, que selo é esse? Você poderia me perguntar, né? Que selo é esse? Aonde é que ele está? Como eu posso receber esse selo? Quais as características deste selo? Então, tudo isso nós vamos estar descobrindo aqui nesse tema, porque o tema de hoje é o selo de Deus. Se liga, ó, pega um caderninho, pega uma caneta e anota todos os textos para que você não perca nada, tá bom? Para que você não perca nada. Aonde nós podemos encontrar esse selo? Você poderia então me perguntar? Veja só o que diz Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8 e o versículo 16. Isaías capítulo 8, versículo 16 diz assim para nós, ó:
resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então o profeta está mandando selar a lei, ou seja, o selo está na lei de Deus. Oh, que interessante! Mas antes de nós identificarmos em qual lei esse selo está, porque o selo está na lei, mas em qual mandamento? Então já já a gente vai ver isso. Mas é interessante e é importante nós entendermos o seguinte: de acordo com o livro de Esté, nós vemos que os reis sempre usavam um anel selo, aonde eles marcavam ali os seus decretos, marcavam suas cartas, enfim. E ali denotava a sua autoridade, porque uma vez que o rei selava, já era, amigo, era um decreto, né? E de acordo com a arqueologia, nós vemos que esses anéis, eles tinham pelo menos 3 características. Primeiro, o nome do rei, né? O nome dele. Segundo, o cargo que ele exercia. E terceiro, o domínio, né? O território aonde ele dominava. Então, essas são as características de um selo. Então, nós temos que ir para a lei de Deus para sabermos então em qual dessas leis, qual dos mandamentos está a lei de Deus. Então, eu te convido a ir para Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler mandamento por mandamento e vamos ver qual é o selo de Deus. Ok? Tem que ter o nome de Deus, tem que ter o cargo dele e tem que ter também o território ao qual ele domina, né? Porque somente assim completa ali a característica do selo de Deus, do selo. Veja só, Êxodo capítulo 20, o versículo 3 está aqui o primeiro mandamento. O versículo 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Então esse mandamento não pode ser o selo de Deus. Por quê? Porque o selo de Deus tem que ter o nome de Deus, tem que ter o cargo de Deus e o território ao qual ele domina. Vamos para o segundo mandamento, versículos do 4 ao 6. O texto diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me amam, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, neste aqui, nós vemos o nome de Deus, mas não tem o cargo de Deus e nem o território no qual ele domina. Então, esse aqui também não é o selo de Deus. Vamos para o terceiro mandamento, ok? O terceiro mandamento, versículo 7, diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então veja, também aparece o nome de Deus, mas não aparece nem o cargo e nem o território o qual Deus domina. Então esse aqui também não é o selo de Deus. Vamos para o quarto mandamento? Vamos lá. Lembra-te do... Não, esse aqui nós vamos pular, tá bom? Nós vamos para o quinto mandamento. Todo mundo pula o quarto mandamento, né? Então nós vamos pular aqui também o quarto mandamento, ok? Vamos para o quinto mandamento. O quinto mandamento diz assim, o versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este mandamento também aparece o nome de Deus, mas como nos outros, não aparece nem o cargo de Deus e nem o território no qual ele domina. Então esse também não é o selo de Deus. O sexto mandamento diz: não matarás. Então não é o selo de Deus. O sétimo mandamento: não adulterarás. O oitavo mandamento: não furtarás. Nenhum desses dois é o selo de Deus, porque não tem nem o nome, nem o cargo e nem o território no qual ele domina. Oitavo mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Também não é o selo de Deus. No 10º mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi e nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Olha só, nós lemos aqui os 9 mandamentos, e nenhum desses 9 mandamentos é o selo de Deus. Nós lemos os 9 mandamentos que todo mundo aceita, que todo mundo diz que devemos guardar, que todo mundo defende. Mas será que o selo de Deus está justamente no 4º mandamento, que todo mundo pula, que todo mundo diz que foi abolido, que todo mundo diz que não deve mais ser guardado? Será que esse é o selo de Deus? E aí, meu amigo? Será que é isso mesmo? Se o selo de Deus for o 4º mandamento, que todo mundo pula, que todo mundo diz que não deve ser obedecido, que as pessoas dizem, a maioria diz que foi abolido, nós estamos em uma grande encrenca, hein?
Porque justamente o selo de Deus, aquele que traz proteção para o seu povo, aquele que define e demonstra que nós somos autoridade não, que nós somos propriedade de Deus. Interessante, não é? Vamos ler o quarto mandamento? O quarto mandamento está do versículo 8 ao versículo 11, e o texto bíblico diz assim para nós: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Opa! Aqui apareceu o nome de Deus, assim como apareceu em outros mandamentos também. Vamos continuar. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor, fazer, cargo de Deus, criador, fazer a mesma coisa de criar. Então o cargo de Deus, criador. Continua dizendo, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Olha só. Fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, o território o qual Deus domina. E diz mais aqui, neles há. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Meu amigo, é interessante, né? Justamente o mandamento que todo mundo pula, que a maioria das pessoas dizem que foi abolido, que foi mudado, é justamente esse que aparece o nome de Deus, que aparece o cargo de Deus, e que aparece o território no qual Deus domina. Meu amigo, que coisa, hein? O selo de Deus é o sábado. É o quarto mandamento. É justamente aquele que todo mundo diz, ou a maioria diz, que não deve ser guardado. Ei, nós estamos em apuros, hein? Porque nós estamos rejeitando justamente aquele que Deus disse, lembra-te, e aquele que é o selo de Deus, aquele que nos concede proteção, como nós vimos em textos anteriores. Olha só, é interessante porque o quarto mandamento é o único mandamento que aparece o nome de Deus, né? Que aparece, que mostra que que Deus é um Deus supremo, né? E Deus verdadeiro. É o único que aparece o cargo de Deus, o território qual ele domina, céus, terra, mar e tudo que neles há. E aparece o cargo de Deus, que é o Criador. Esse é o único mandamento que aparece Deus como Criador. Se nós tirarmos o quarto mandamento, não temos como provar pela lei de Deus que Deus ele é Criador. Você entendeu aí? Por isso que o inimigo ele quer mexer justamente nesse mandamento. É por isso que o inimigo ele quer justamente tirar esse mandamento, porque tira Deus como Criador. E se Deus ele não é o nosso Criador, viemos de onde? Do macaco. Viemos da evolução de milhões e milhões e milhões de anos. Viemos do nada, do acaso. Pois é. É importante pensarmos a respeito disso. Nós que dizemos acreditar em Deus e na sua palavra. O quarto mandamento é o único que revela a soberania de Deus, pois ele domina sobre os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então veja, Ezequiel capítulo 20, eu gostaria de ler aqui com vocês. Aliás, antes de ler Ezequiel, eu gostaria de ler Êxodo capítulo 31, o versículo 13, diz assim: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então veja, o sábado é um sinal entre nós e Deus, para que nós saibamos que Deus é o nosso Senhor. Sabe? É um sinal para que nós saibamos que Deus é o nosso Senhor, para que saibamos que Deus é o nosso Criador. Ezequiel capítulo 20. E é interessante, né? A lei de Deus, o quarto mandamento foi escrito pelo dedo de Deus, tá? 2 vezes, tá bom? Então se fosse para ter mudado, Deus teria mudado lá no passado. Mas Deus não mudou, porque ele escreveu 2 vezes os mesmos mandamentos. Mas veja, Ezequiel capítulo 20, o versículo 12 e o versículo 20 diz assim para nós. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 diz: Também lhes deis os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. O sábado é um sinal de santificação, que Deus nos santifica. O versículo 20 diz:
santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Meu amigo, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo que o sábado é um sinal, é um selo de Deus sobre a nossa vida, para demonstrar e denotar que nós pertencemos a Deus. Sabe? Por exemplo, aqui no interior, os animais que são marcados, eles são marcados por quê? Porque o nome que tem ali demonstra que ele é propriedade de fulano de tal, por exemplo. Entendeu? Então o selo de Deus denota que nós somos propriedade de Deus. Meu amigo, o sábado é o selo de Deus. Veja, Adão e Eva guardou o sábado, Gênesis capítulo 2, versículos de 1 ao 3. Deus guardou o sábado, Gênesis capítulo 2, verso de 1 ao 3, porque Deus estava com Adão e Eva. O povo de Deus guardou o sábado quando saiu do Egito, Êxodo capítulo 16, versículos 4, 5, versículo 22 ao 30, enfim. Os estrangeiros em Israel guardavam o sábado, você sabia disso? Isso está em Isaías capítulo 56, versículo 6. Os profetas, todos os profetas guardaram o sábado. Ezequiel guardou, Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14. Entendeu? Jeremias capítulo 43, 46. Certo? Então, entre outros mais também, se você vê Neemias capítulo 13, versículos 19 em diante, mostra ali que eles guardaram o sábado, guardavam. Jesus guardou o sábado, Lucas capítulo 4, versículo 16 e o versículo 31. A Virgem Maria guardou o sábado, Lucas capítulo 23, versículo do 54 ao 56. Os seguidores de Jesus guardaram o sábado também. Os apóstolos guardaram o sábado. Atos capítulo 3, verso 13 e 14. Atos capítulo 17, verso 2. Atos capítulo 18, versículo 4. Os salvos guardarão o sábado no céu. Isaías capítulo 66, versículo 22 e 23. Meu amigo, todas essas pessoas guardaram e guardarão o sábado, de acordo com a Bíblia. Mas então, como guardar o sábado? De acordo com Levítico capítulo 23, versículo 32, devemos guardar o sábado de um pôr do sol a outro pôr do sol. Ou seja, do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Lucas capítulo 23, versículo 54 diz que nós devemos nos preparar para receber o sábado. O dia anterior ao sábado é chamado o dia da preparação, ou seja, a sexta-feira é o dia de nos prepararmos para o sábado. Veja, Êxodo capítulo 20, versículo do 8 ao 11 e Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14 nos mostra que nós não devemos trabalhar ou realizar atividades seculares, atividades que denotam receber algo em troca, né? Não devemos nos preocupar e nem querer assistir questão de esportes, fazer viagens, apenas viagens aleatórias, e nem jogos, nem ouvir rádios mundana, músicas seculares, enfim, assistir programas de TV. Não, no dia de sábado nós apenas nos dedicamos a Deus. Certo? E é interessante porque Apocalipse capítulo 7, versículos do 1 ao 3 demonstra que os ventos seriam seguros até que fossem selados os servos de Deus. É interessante, Êxodo capítulo 20, algumas pessoas dizem que o sétimo dia não é o sábado, que o sétimo dia pode ser qualquer dia da semana. Mas de acordo com o Êxodo capítulo 20, versículo 10, diz que o sétimo dia é o sábado do Senhor, tá? É o sábado. E até se você contar, por exemplo, segunda quer dizer o quê? Segundo dia. Terça quer dizer o quê? Terceiro dia. Tá certo? Então se segunda é o segundo dia, domingo seria o quê? O primeiro dia da semana. Entendeu? Então o sábado é o sétimo dia. É o último dia da semana. E é justamente esse dia que Deus ele manda guardar. Eu posso guardar qualquer dia da semana? Posso. Posso sim. Mas aí eu não estou guardando o dia que o Senhor me pediu. Sabe? É interessante. Deus criou o mundo em 6 dias. Deus poderia ter criado o mundo em apenas um dia. Concorda comigo? Pois é. Mas pela sua autoridade, ele criou o mundo em 6 dias. E ainda criou um sétimo dia para descansar. Deus descansou de acordo com Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3. Eu lhe pergunto, Deus estava cansado? Não, Deus não se cansa, mas ele descansou para nos dar o exemplo. E é interessante porque o sábado é o único dia que aparece na Bíblia dizendo que Deus abençoou. Nenhum outro dia. Tá? E aí eu lanço para você o desafio, assim como um padre lá nos Estados Unidos, ele lançou um desafio, ele disse, olha, eu dou $100 e eu dou R$100.
Se você encontrar um texto na Bíblia, certo? Na Bíblia, se você encontrar um texto na Bíblia dizendo assim, guarda o dia de domingo, ou guarda o primeiro dia da semana, ou o segundo, ou o terceiro. Enfim, se você encontrar, aí eu vou lhe dar R$ 100. Pode vir aqui em casa, tá bom? Pode colocar aí, deixar aí nos comentários, ok? Se você encontrar, eu lhe dou o dinheiro, tá bom? Mas prossigamos em prosseguir. É permitido praticar boas obras de caridade no dia de sábado? O que é que você acha? De acordo com Mateus capítulo 12, eu gostaria até de ler esse texto com vocês, porque muitas pessoas usam esse texto para dizer algo contrário. Mas veja só, Mateus capítulo 12, versículo 11 e 12 diz assim: Ao que lhe respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço, tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito no sábado fazer o bem. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amigo. Se por acaso o teu filho está doente, está com febre, você não vai comprar um remédio para ele no sábado? Ah, isso aí é legalismo, meu amigo. E Jesus, ele não veio transgredir o sábado. Jesus não veio mudar o sábado, mas ele veio nos ensinar como de fato devemos guardar o sábado. Ou seja, eu devo sim comprar, porque o meu filho, porque o ser humano é muito mais importante do que o sábado. De acordo com Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28, não foi o homem criado por causa do sábado, mas foi o sábado criado por causa do homem. Sabe por quê? Porque Deus sabia que nós íamos viver em um mundo cheio de estresse, em um mundo onde a correria seria grande demais. E nós precisaríamos de um dia de descanso. E Deus estabeleceu o sábado pela sua autoridade. E nenhum ser humano, ninguém pode mudar. Sabe quem foi que mudou do sábado para o domingo? Foi a igreja católica, isso mesmo, foi a igreja romana. De acordo com o catecismo romano, lá o terceiro mandamento diz guardar domingos e dias de festas. Mas isso não aparece na Bíblia, meu amigo. Não aparece na Bíblia. Então, por favor, vamos obedecer a Deus. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 39. Ok? Então devemos fazer sim o bem no dia de sábado. Eu devo ajudar alguém lá fora? Devo. Eu devo fazer trabalhos humanitários, trabalhos voluntários? Devo sim. Devo fazer o bem. Devo cuidar das pessoas, devo cuidar da minha família no dia de sábado. O dia de sábado é um dia de lazer com minha família, é um dia de curtir a minha família. Tem gente que trabalha de segunda a segunda, não para um segundo, meu irmão. Aí ganha até dinheiro, mas perde a sua família. Ganhando o mundo inteiro, mas perdendo aqueles que ele deveria amar. Ele deve amar, ele ama e que essas pessoas o amam também. Nos liguemos nisso, tá ok? Mas vamos lá. Veja só, nós encontramos aqui uma advertência, Isaías capítulo 62, 56 aliás, versículo 2, diz assim: Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. O versículo 6 diz: Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Sabe aquelas pessoas que dizem que o sábado era apenas para os judeus? Tá aqui Deus dizendo: não é só para os judeus, é para todo mundo, porque eu me alegro de todo mundo que guarda o sábado. Ah, maminho, tá aí, certo? Não diga que é só para os judeus não, viu? É para todo mundo, para todo servo de Deus, para todos aqueles que de fato querem ser propriedade exclusiva de Deus. Mas vamos para frente. Eu já falei que o sábado foi criado para o benefício do homem, para o nosso próprio benefício, porque o sábado é um sinal que será colocado. Que é uma pergunta, tá? Porque o sinal será colocado na fronte, porque é símbolo de razão, de entendimento. Deus, ele não quer que você guarde o sábado simplesmente por guardar, mas ele quer que você guarde porque você entende que isso está na palavra dele e que isso é um selo, é um sinal entre nós e Deus, entre Deus e nós. Para que nós entendamos que nós somos propriedade exclusiva dele. Por isso é necessário estudar a Bíblia de uma forma honesta e sincera, meu amigo. Estude de uma forma honesta, de uma forma sincera. O selo de Deus é o sábado, é o dia do Senhor,
tá? E qualquer outro dia que seja colocado, esse se torna a marca da besta. A marca da besta não é um chip, tá bom? Mas é um domingo. E depois eu posso até fazer um estudo falando a respeito disso. Mas por enquanto, que você saiba disso. O selo de Deus é o sábado. A oposição a este selo é o domingo. Então, o selo, a marca da besta é o domingo. Agora você entende porque o inimigo foi mexer justamente neste dia, neste mandamento? Porque ele sabe. Porque o sábado denota proteção. Porque o sábado denota e mostra que Deus é o nosso Criador. E enfim, eu quero encerrar esse vídeo fazendo uma oração final com você. Meu amigo, que Deus ele te abençoe, mas que você possa estudar ainda mais a palavra do Senhor e que assim você possa ser salvo. Vamos orar? Bondoso Deus, bondoso Pai, maravilhoso Senhor, muito obrigado pelo estudo da Tua palavra. Nós já entendemos, Senhor Deus, que o selo do Senhor é o sábado. Então, Pai querido, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada pessoa que vai assistir esse vídeo e que tudo venha a ser, Senhor Deus, para a Tua honra e a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Um abraço e até mais, se Deus quiser. Valeu!